Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta, estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram aos telhados e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheio de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui no segundo domingo do Advento. E o nosso coração continua vibrando neste grande desejo de dizer: Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Não sabemos o dia e nem a hora, mas a Igreja Católica está dizendo: Vem, Senhor Jesus. É a promessa do Senhor. Não sabemos o dia e nem a hora. E se nós não sabemos o dia e nem a hora, precisamos estar preparados. Precisamos ser santos hoje. Como dizia São Pedro ontem na liturgia do segundo domingo do Advento. Ele dizia: não entre nessa história de que o Senhor está demorando, então vamos levando uma vida de qualquer jeito. Ele disse: mas o Senhor virá como um ladrão. E o ladrão não avisa a hora que ele chega. De repente, quando se vê, ele já está ali roubando e levando as coisas. E rendendo até as pessoas. É uma comparação para dizer que nós precisamos estar vigiando. Na casa onde as pessoas estão alerta, estão vigiando, estão preparadas, não tem como o ladrão as pegar. Nós não podemos nos encontrar com o Senhor de forma, ou melhor, despreparados. Nós não podemos. A preparação é hoje. E o Evangelho que foi lido agora está no Lucas capítulo 5, de 17 a 26, nos traz uma coisa interessante. Aqueles homens quatro homens levando um homem paralítico. E quando Jesus vê aquele paralítico, a primeira coisa que Jesus fala para o homem foi isso: Homem, teus pecados estão perdoados. Interessante que Jesus diz assim: vendo a fé daqueles homens que levaram
esse paralítico, porque não tinha como chegar a Jesus, colocaram ele por cima do telhado. E aí Jesus, vendo a fé daqueles homens, olhou para o paralítico e disse: homem, os teus pecados estão perdoados. E eu fico assim, maravilhado com esse evangelho, porque o que se esperava era que Jesus dissesse para aquele homem: levanta-te e anda. Mas ele disse: os teus pecados estão perdoados. Era um paralítico, meus irmãos. Nós poderíamos dizer: como é que um paralítico pode pecar? Não é verdade? Como pode um paralítico pecar? Mas Jesus, ele entra no mais profundo do ser daquele homem, enquanto todos que estavam em volta enxergavam a paralisia física, Jesus via a paralisia espiritual. Enquanto aquele homem era enxergado pelos outros na sua doença física, Jesus olhava a doença espiritual. E imediatamente Jesus, como é o Senhor e como Ele é o Salvador, a primeira coisa que Jesus fez foi: os teus pecados estão perdoados. Porque, meus irmãos, a única coisa que poderá nos impedir de entrarmos no céu são os nossos pecados. E aqui está bem claro que Jesus, ele não veio para nos curar da doença física. Ele veio nos curar da doença espiritual. Embora ele tenha curado muitas pessoas, ele tem poder para isso, porque ele é Deus. Ele curava para mostrar para as pessoas a divindade, porque as pessoas só viam nele um homem, o filho do carpinteiro, o filho de Maria. Mas era preciso que Jesus mostrasse também que ele é Deus, para as pessoas saberem que ele é Deus. Então ele fez esses grandes milagres. Como nós vimos agora, esse paralítico e tantas pessoas que foram curadas milagrosamente pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a missão de Jesus foi nos libertar de Satanás. Foi nos libertar do pecado, das amarras do pecado, nos dando a vida eterna, livrando da morte eterna. A morte eterna, que na verdade não é morte, é a condenação eterna. Então, nesse tempo, meus irmãos, que nós estamos aguardando o Senhor, nós precisamos também ouvir de Deus estas palavras: os teus pecados estão perdoados. Você está entendendo? Porque quando Jesus fala para nós: os teus pecados estão perdoados, isso significa, meus irmãos, que a porta do céu se abre. Ele nos tira do inferno e nos coloca no céu. Porque a vida daqueles que vivem no pecado mortal é uma vida de quem caminha para o inferno e que já está no inferno, mas caminha para o inferno. Aqui eu não estou dizendo que já está no inferno, como muita gente fica dizendo por aí: o inferno é aqui. Não, o inferno não é aqui. Aqui não é o inferno. Aqui é um lugar de preparação para nós irmos para o céu. E Deus tem nos dado tudo o que é necessário, os sacramentos e tudo mais, os mandamentos, os seus ensinamentos e tudo, para que nós entremos no céu. Mas como, meus irmãos, nos livrar disso? Nos livrar do pecado? A primeira coisa, o arrependimento. Matei, roubei, adulterei,
Não fui à missa no domingo. Não amei a Deus acima de todas as coisas. Fui na cartomante. Você está entendendo? Uma pessoa recente dizia para mim que, diante de uma situação que ela estava vivendo ali com o marido, porque o marido dela, o esposo dela, precisava receber um carro do pai dele, porque o pai dele havia morrido, então tinha uma outra pessoa que estava querendo ficar com aquele carro e não era para ficar. Então essa mulher, ela ligou para os amigos dela, que mexiam com essas coisas ruins, de candomblé, de magia e tudo mais, pedindo para fazer o mal para aquele homem. Em vez de ela buscar Deus e pedir a Deus a conversão daquela pessoa, não, ela foi atrás dessas falsas religiões. E aqui eu digo, quem quiser ser que seja, nós católicos não podemos ser, porque nós somos católicos e nós seguimos em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas foi atrás para fazer o mal. Então a pessoa se arrepende de ter feito isso. O tempo é esse. Então, diante desse arrependimento de coração, aí se busca, o sacerdote vai lá no confessionário e ali confessa os seus pecados. Senhor, eu mudei o sexo e não era para eu ter mudado. Eu estou aqui arrependido. Eu vivia numa vida desregrada. Eu mudei o meu nome e não era para eu mudar o meu nome. Você está entendendo? Eu trabalhando na prefeitura, no cargo da prefeitura, eu roubei muito. Eu não quero fazer mais isso. Eu vivi a corrupção de toda forma. Eu negligenciei os mandamentos da lei de Deus, dos seus ensinamentos. E ali as pessoas vão falando os seus pecados e vai pedindo a Deus a graça dele, pela ação do Espírito, você relembrar os pecados cometidos. E aí o sacerdote do outro lado, ouvindo, ele recomenda você a rezar o ato de contrição. E aí você reza o ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração por vos ter ofendido. E prometo, Senhor, com a tua graça, não mais pecar. E aí o sacerdote dá a absolvição. Deus Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição do vosso Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo. Pelo ministério da igreja, eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E aí o sacerdote dá a penitência. Você vai lá, cumpre a penitência e está livre, 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 livre. Mas isso, meus irmãos, precisa acontecer aqui neste mundo. Enquanto nós estamos aqui, isso é preparação para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fique pensando que depois da morte vai ter absolvição para os pecadores, não. Depois da morte vai ter julgamento e, através do julgamento, a condenação. É isso que vai acontecer. Não é agora, é hora, meus irmãos, de pedir perdão a Deus. Qual é o seu pecado? Tem pessoas que não têm ido se confessar por medo. O diabo tem colocado justamente esse medo no seu coração para você não buscar o confessionário, não buscar o sacerdote e morrer no seu pecado. Você não pode morrer no seu pecado.
Eis a palavra que nós precisamos ouvir de nosso Senhor. Teus pecados estão perdoados. E nós ouvimos isso, meus irmãos, pela boca do sacerdote devidamente ordenado na Igreja Católica. Não é de qualquer pessoa, é do sacerdote. O sacramento da penitência instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no Evangelho de São João, você pode ver, no capítulo 20, 8 dias depois que Jesus havia ressuscitado, ele se encontra com os apóstolos no cenáculo, ele sopra sobre eles e diz: a paz esteja convosco, e ali eles recebem o Espírito Santo, e Jesus diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, serão retidos. E ali Jesus institui o sacramento da penitência. O sacramento da penitência não é invenção de padre, não. Criado por Deus. Não vamos entrar na onda do protestantismo, que negam o sacerdócio, negam a Eucaristia e negam também o sacramento da confissão, dizendo: quem sou eu para ficar confessando com pecadores, com padres que têm pecados? Foi Deus que instituiu, e aí? Senão Deus poderia pedir para o anjo São Gabriel, Rafael e Miguel vir. Senão ele mesmo, mas ele incumbiu os apóstolos disso. Então não vamos ter medo. Não vamos entrar na onda dos protestantes. Confessemos os nossos pecados para recebermos o perdão de Deus no confessionário. Porque aqueles que não se confessam não se salvarão. Quantos anos faz que você não se confessa? E por que você está colocando tanto empecilho, mesmo que você tenha tido uma experiência não muito boa com algum sacerdote, mas não tem somente esse sacerdote, tem vários sacerdotes. O que nós não podemos, meus irmãos, é passar por este mundo sem a confissão. A necessidade da confissão, corram, vão atrás, faça de tudo, mas é preciso que, enquanto houver vida, nós possamos ouvir da boca de Deus, por meio do sacerdote: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quem não se confessa não se salva. Tem gente aí achando que vai se salvar só porque fez aquela caridade, vai se salvar porque tem um cargo na igreja, então não preciso me confessar. Todos nós, até eu me confesso, meus irmãos. É uma vergonha eu ter que dizer isso, porque eu, como sacerdote, não deveria pecar. Mas eu peco e eu preciso me preparar bem. De 15 em 15 dias eu tenho me confessado. Estou aí confessando, reconhecendo o quanto que eu sou pecador e me ajoelhando diante do ministro de Deus, porque eu não posso me absolver. E ali eu falo os meus pecados. Porque quando Jesus chegar, ele precisará me encontrar numa vida santa, sem pecado. Mas como o pecado está ao nosso redor e o demônio está nos levando à tentação, então eu preciso me confessar. E como é bom quando eu ouço do meu irmão sacerdote: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te absolvo dos teus pecados. Tem até um bispo que de vez em quando nós nos encontramos, ele vai lá e pede que eu ouça a confissão dele, e é bonito ver aquele bispo ajoelhado pedindo perdão, e eu, como sacerdote, absolvendo ele.
muito lindo, para vocês entenderem que bispo se confessa, padre se confessa. E você não vai se confessar? Você vai brincar com a sua vida? Me lembro de uma história de Dom Bosco, que tinha um dos meninos que não queria a confissão, não queria se confessar, ele fugia da confissão. E um dia, Dom Bosco escreveu um bilhete e colocou embaixo do travesseiro dele, dizendo: e se você morrer hoje? Porque Dom Bosco sabia que ele não estava levando uma vida santa. Quando o menino chegou no quarto, que ele viu, que ele leu aquele bilhete, ele disse: se Dom Bosco está falando isso, ele é um homem de Deus, ele está falando isso, então eu preciso me confessar. E o menino imediatamente foi lá no quarto de Dom Bosco, bateu na porta, entrou, dizendo que queria confessar. Dom Bosco deu um sorriso, porque ele já